Olá, pimpolhos! Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar a nossa apostila 2 de Geografia e aí hoje a gente vai trabalhar o módulo 14, que fala sobre fontes de energia no Brasil, fontes renováveis, tá? Ele é uma continuação do módulo 13. Se vocês lembram, o módulo 13 ele tem basicamente o mesmo título, só que ele fala sobre fontes não renováveis, tá? Então, hoje, o foco é Brasil, tá? A gente está falando de fontes de energia no Brasil, só que hoje a gente vai focar em fontes renováveis. Bom, aqui a gente tem os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 14. Bom, aqui a gente tem uma das primeiras imagens da apostila de vocês e eu preciso muito chamar a atenção de vocês para esse gráfico, tá? Por quê? Porque no módulo 13, tanto na apostila quanto na correção dos exercícios que a gente fez na plataforma, quanto nos vídeos, existem outros gráficos naquele material que fala sobre as matrizes energéticas brasileiras, tá? E esses outros gráficos também estão em porcentagem. E são porcentagens diferentes dessas que estão aqui, tá? E aí a minha preocupação é que vocês confundam essa quantidade, né? Por que no outro gráfico, por exemplo, a energia elétrica tem uma determinada porcentagem e aqui nesse gráfico ele aparece com 66,6%, que é uma porcentagem muito maior. Então, qual é a diferença, gente? No outro mapa, tá? Do módulo 13, no outro gráfico, perdão, a gente está trabalhando naqueles gráficos todas as fontes energéticas aqui do Brasil, tá? Tanto as fontes renováveis quanto as fontes não renováveis. Então, naquele gráfico tem tudo. Tem energia solar, tem as energias baseadas em combustíveis fósseis, energia nuclear, solar, eólica, enfim, tem tudo, tá? Nesse gráfico aqui, ele é muito específico. É um gráfico que aborda a produção de energia elétrica no Brasil, tá? Então, nessa parte aqui, a gente está falando exclusivamente da produção de energia elétrica, tá? Então, em relação à produção de energia elétrica, aqui no Brasil, mais de 80% dessa energia é baseada em fontes renováveis, tá? Então, é por isso que os gráficos estão diferentes. Então, esse gráfico aqui ele é de 2018 e aí ele mostra as matrizes elétricas, né? Ou seja, as fontes utilizadas para a produção de energia elétrica especificamente. Então, nesse caso aqui, o que o Brasil mais utiliza, né, ou seja, mais de 80% para a produção de energia elétrica é as hidrelétricas, tá? E aí a gente usa também, obviamente, outras fontes energéticas, como a biomassa, a energia eólica, solar, até mesmo o petróleo e seus derivados, enfim. Mas o que a gente mais usa para gerar energia elétrica é a energia gerada através das hidrelétricas. Bom, a partir daqui a gente vai aprender um pouco sobre as hidrelétricas e sobre as termoelétricas, tá? As hidrelétricas são as usinas de geração de energia elétrica através da água, tá? Então, aqui tem um esqueminha, né, de como funciona uma usina hidrelétrica. Você tem um rio. Aqui onde está escrito reservatório é a água do rio que foi represada, tá? Você constrói uma represa e essa água fica presa. Então, quando você quer gerar energia elétrica, você abre esse canal, tá escrito aqui canal. Então, você abre o canal, a água passa pelas turbinas e aí você vai ter a geração da energia elétrica, tá? Se porventura você tiver uma produção de energia elétrica que está autossuficiente, né? Você gerou muita energia elétrica e aí você quer parar um pouco, você fecha esse canal e aí a água não passa, tá? Lembrando, gente, que a água que passa por esse canal, né, que vai de encontro a essas turbinas, é uma água que passa em altíssima velocidade, tá? É exatamente isso que vai fazer com que as turbinas entrem em funcionamento. E aí, toda a construção de usina hidrelétrica, em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, ela vai gerar alguns problemas. Ela tem, obviamente, os pontos positivos, né? Mas ela tem também os pontos negativos, que são os grandes impactos que essa construção causa. No final aqui da página, a gente tem os 4 maiores impactos causados pela construção de uma usina hidrelétrica, tá? O primeiro é a diminuição da biodiversidade. Como eu disse, para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa represar a água do rio. Então, ou seja, você vai causar o alagamento
de uma grande área, de uma grande extensão territorial, tá? E aí, uma das primeiras coisas que você vai fazer é retirar os animais de lá, tá? Você não pode deixar que a área seja inundada sem fazer a retirada desses animais. Isso normalmente é feito pelo Corpo de Bombeiros ou pela Defesa Civil, ou às vezes pelo IBAMA, dependendo do tipo de espécie animal que mora que viva, né, nessa área. E você também vai ter o problema com a flora, né? A flora é toda a cobertura vegetal, porque se você vai alagar, ou seja, toda aquela vegetação vai ficar embaixo d'água, tá? Vai ficar alagado. Então, você aí, obviamente, você vai contribuir para a diminuição da biodiversidade daquela determinada região, tá? Outra coisa, você vai ter a remoção de povoados ou comunidades. Que tipo de povoado? Aqui no Brasil, a gente chama de populações ribeirinhas. O que significa população ribeirinha? As populações que moram próximas às margens do rio, né? Que moram muito próximas, povoados e populações, enfim, comunidade, na verdade, né? Que moram próximos às margens dos rios, tá? Porque se você vai construir a usina hidrelétrica, né, que precisa de uma grande área, você às vezes vai precisar remover essa população local. E é uma remoção que é forçada, tá? As pessoas nem sempre querem sair dali, querem abandonar o local onde elas moram, onde elas nasceram, enfim. Mas aí, devido à construção, elas acabam tendo que sair de forma obrigada, tá? E aí, gente, a gente sempre mantém relações com o local onde a gente mora. E essas relações, elas podem ser relações sociais, relações econômicas, as relações culturais, obviamente, e até mesmo uma relação afetiva, né? A gente tem afetividade com o local onde a gente mora. A gente estudou o conceito de lugar, né, em geografia lá nos primeiros módulos, então existe uma relação afetiva. E aí, quando você faz essa remoção, você quebra todas essas relações existentes, tá? Isso também é um grande impacto. Outra coisa, você também pode causar perda de patrimônio histórico ou arqueológico, tá? Então, sítios históricos, sítios arqueológicos podem ser alagados pela construção da represa, tá? O ideal é se fazer um estudo da área antes de fazer a construção da represa, tá? Para evitar esse tipo de perda. Mas nem sempre isso é possível, porque você precisa de rios com determinadas características para construir a usina hidrelétrica. Então, às vezes, você encontra sítios históricos e ou arqueológicos justamente nessa área onde você escolheu, onde é a área adequada, né? Existe um estudo para isso, tá, gente? As pessoas não vão construir usina hidrelétrica em qualquer rio, em qualquer área. Existe um estudo para isso, para determinar qual é o melhor local, qual é o melhor, né, se o rio atende às características necessárias, mas infelizmente, às vezes nessas áreas, ainda que ela atenda, né, aos requisitos básicos para se construir uma usina hidrelétrica, às vezes é uma área de patrimônio histórico e arqueológico, e se você vai inundar, você realmente vai perder isso, vai ficar embaixo d'água. E a gente tem também a perda de áreas agricultáveis. O que é área agricultável? É uma porção de terra que você utilizaria para a atividade da agricultura e da pecuária. Se você está alagando tudo, está enchendo de água, então você está perdendo área para exercer a agricultura e a pecuária, tá? Mas nem tudo é treva, né? Então, da mesma forma que a construção de uma usina hidrelétrica ela tem pontos negativos, ela tem pontos positivos também, que são exatamente esses aqui, tá? Então, primeiro, para você fazer uma usina hidrelétrica funcionar, você depende do quê? Da água. E a água, ela é uma fonte de energia renovável, né? Então, o fato de você utilizar uma fonte renovável é algo positivo. Outra coisa, é uma energia limpa, tá? Ela não polui o meio ambiente. Por quê? O meio ambiente, na verdade, a gente está se referindo à atmosfera, tá? Porque a geração de energia elétrica, ela não libera gases poluentes para a atmosfera, principalmente os gases de efeito estufa, tá? E qual é o outro ponto positivo? Formação de áreas de lazer, tá? Muitas dessas represas, como são grandes extensões territoriais, né? É uma área muito grande de água que fica represada, você pode utilizar essas áreas para recreação, para brincar, para tomar banho, enfim, até mesmo para prática de esportes aquáticos. Professora, que prática de esportes aquáticos? Jet ski, enfim, eu não entendo muito bem de esportes aquáticos, mas tem aquele que você fica na prancha remando, não sei o nome daquilo, tá? Mas enfim,
De toda forma, gente, essas áreas elas são disponibilizadas e abertas ao público para que essas atividades sejam realizadas, tá? Não estou falando de invasão, de você invadir a represa, não é isso, tá? Existem determinadas áreas, né, parte da represa que realmente são abertas ao público para essa parte de recreação, tá? E o último, né, ponto positivo seria a facilitação de projetos de agricultura irrigada. Porque o que acontece? O lago, né, da represa, você pode utilizar esse reservatório para fazer irrigação das plantas ou das plantações nos arredores, tá? Então, esse também é um ponto positivo. Bom, aqui a gente tem as termoelétricas, tá? O que são as termoelétricas? As termoelétricas são também usinas, tá? Mas elas são diferenciadas das hidrelétricas, porque as termoelétricas, porque a usina hidrelétrica utiliza somente água, né? A água do rio. No caso da termoelétrica, ela utiliza várias fontes de combustível para poder funcionar. E aí ela usa tanto combustíveis renováveis como não renováveis, tá? Então, por exemplo, numa usina termoelétrica, você pode usar derivado de petróleo, tal, o carvão mineral e o gás natural, né, que são os combustíveis fósseis. Mas você pode também utilizar matrizes renováveis, tá? Então, você pode usar biomassa, né, que é matéria orgânica, você pode usar gás metano, resíduos vegetais, o próprio álcool, né, que é do etanol, que vem da biomassa da cana-de-açúcar, você pode usar a lenha, enfim. Então, todas essas são materiais, né, renováveis, tá? E aí, como é que funciona uma usina termoelétrica? É muito simples, tá? Você tem uma caldeira que está cheia de água, tá? E tem uma fornalha, um forno, onde você vai colocar esse combustível para queimar, tá? Essa água vai ser aquecida. Quando a água atinge o limite de ebulição dela, né? Ela entra em ebulição, a água vai virar o quê? Vapor, né? Vapor d'água. E aí é exatamente esse vapor que vai fazer a turbina funcionar. Tá? Então, a turbina funcionando, você vai ter a rotação da turbina, ela entra em funcionamento e aí você vai ter a geração de energia elétrica, tá? E aí o que acontece? Da mesma forma, as termoelétricas elas têm os pontos positivos e os pontos negativos, tá? E aí aqui a gente tem quais são esses pontos, né? Então, quais são as vantagens, quais são os pontos positivos das usinas termoelétricas? O primeiro é que não dependem de fatores climáticos ou naturais, tá? Porque a gente sabe que a hidrelétrica, como ela depende da água do rio, então ela fica refém aí, por exemplo, do ciclo de chuvas, né? Porque se não fica muito tempo sem chover, o nível de água do rio e do reservatório vai diminuir, tá? Então, no caso da termoelétrica, ela não passa por esse problema. Outra coisa, para você construir uma usina termoelétrica é muito mais rápido do que você construir uma hidrelétrica, tá? Então você consegue construir inclusive uma termoelétrica numa área menor, tá? Do que você precisaria para construir uma hidrelétrica. Mas aí quais são as desvantagens, né? O uso excessivo de combustíveis não renováveis, ainda que a gente também possa utilizar fontes renováveis, tá? Mas os combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral e gás natural são os principais combustíveis utilizados hoje no Brasil nas termoelétricas, que são o quê? Fontes não renováveis, são fontes esgotáveis, tá? E, obviamente, os derivados do petróleo. Então, a gente pode sim usar o etanol, pode usar o metano, né? Que a gente pode chamar também de biogás. E a gente pode utilizar também outros biocombustíveis, mas infelizmente ainda no Brasil o mais utilizado são as energias não renováveis para esse tipo de usina. Qual é a outra Qual é o outro ponto negativo, né? É o fato de ser uma energia suja, né? Porque, como eu disse, se a maior parte das fontes energéticas utilizadas na termoelétrica são os combustíveis fósseis, então você vai ter queima de combustível fóssil que libera gases de efeito estufa, né? A queima de combustível fóssil, ela libera gases poluentes na atmosfera. E aí você pode gerar várias coisas, desde chuva ácida, né? Se o ar estiver muito poluído, você vai causar problemas, doenças respiratórias, tá? E aí, no caso,
do etanol, por exemplo, né, e do gás natural, o índice de poluição é um pouquinho menor, tá? No caso do etanol é menor, o gás natural um pouco menor, já que ele também é combustível fóssil, tá? E aí, desde a década de 90, né, aqui no Brasil, está começando a crescer muito as termoelétricas movidas a gás natural, tá? E só que, como aumentou muito o consumo de gás natural, né, então, às vezes o Brasil não consegue dar conta da produção desse gás natural, e aí ele precisa importar de outros lugares, tá? Então, a gente tem o gasoduto Bolívia-Brasil, tá? Então, é um gasoduto, né, o gasoduto ele é um meio de transporte, né, nesse caso específico para gás. E aí a gente tem o gasoduto que liga Rio Grande, que fica lá na Bolívia, passando por vários estados aqui brasileiros. E aí a gente tem essa geração de gás conjunto com a Bolívia, tá? Então aqui no mapa mostra exatamente o percurso que o gasoduto Bolívia-Brasil faz, né? Então ele passa ali por São Paulo, Curitiba, Florianópolis, né? Ali no Mato Grosso, em Campo Grande, tá? Aqui mostra no mapa todos os estados pelos quais o gasoduto passa. E aí, quais são as fontes alternativas, né? A gente está falando basicamente de fontes renováveis, né? Aquelas que a natureza consegue repor após o nosso uso, né? Então, quais são as mais utilizadas? Aqui no Brasil, a gente tem a biomassa, tá? Gente, biomassa, eu não sei se esse conceito ficou claro para vocês, é todo tipo de matéria orgânica, tá? Que possa ser utilizada para geração de energia. Então, aqui no Brasil, quais são as matérias orgânicas mais utilizadas? A gente tem a lenha, né? Porque a lenha são tronco e galhos de árvores, né? A gente tem o carvão vegetal, que também é produzido pela queima da lenha, tá? A gente tem as fontes agrícolas, né? Os agrocombustíveis ou biocombustíveis. A gente tem a cana-de-açúcar, que gera o etanol. A gente viu também no módulo anterior que a gente consegue gerar energia através do milho, através da soja, tá? Tem também a mamona. Queima de bagaço ou o resto desses produtos orgânicos, tá? Tudo isso a gente consegue gerar energia alternativa, né? E no caso, energia renovável. E a gente tem também os rejeitos urbanos e industriais, tá? Vocês sabiam que dá para reciclar óleo de cozinha? Inclusive, tem gente que faz sabão, tá? Para vender com óleo de cozinha, tá? Então, pode ser o óleo, pode ser o lixo reciclado, esgoto também, resíduo industrial. Tudo isso pode ser utilizado para produção de energia, tá? A gente tem também a energia eólica, né? A gente já viu no módulo anterior também. Energia eólica é a geração de energia através dos ventos, tá? Aqui a gente tem um parque eólico em Rio Grande, tá? Na cidade de Rio Grande, município de Rio Grande, na verdade, que fica no Rio Grande do Sul. A gente tem também aqui um esquema, né, de como funciona uma turbina de energia eólica, tá? Então você tem, até brinco com vocês, né, chamo de catavento, tá? Mas na verdade são as hélices, né? Ou tem gente que fala pás, né? As pás. O vento vai fazer com que essas pás, né, ou essas hélices entrem em funcionamento, tá? E aí o fato dessas hélices estarem girando, né, essas engrenagens estarem em funcionamento, você vai ter a geração de energia elétrica, tá? São várias turbinas, tá, gente? Normalmente o campo eólico, ele tem várias dessas turbinas. Aqui a gente está falando de energia solar, tá? Que é gerar energia elétrica através do sol, né? E como que isso é feito? Você faz a instalação dessas placas solares, né? Tá vendo? Aqui a gente tem embaixo, que eu achei incrível, eu nunca tinha visto essa imagem antes, tá? Isso aqui é o Parque Solar Lapa, que fica em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, tá? É um parque solar que foi inaugurado recentemente e olha o tamanho, gente, é muito grande, tá? E aí aqui tá escrito que esse parque, ele é capaz de gerar energia para abastecer mais de 160 mil famílias, então, ou seja, é muita coisa. E a energia solar, ela é uma energia renovável e é uma energia que não polui o meio ambiente, tá? Qual era a maior preocupação em relação à energia solar? É a vida útil dessas placas solares, porque essas placas solares, né, você tem um custo para produzir essas placas solares. E aí, se elas não durassem tanto, você ia ter um custo alto de produção. Mas aí a gente tem um negócio maravilhoso chamado quê? Tecnologia, tá? Então, a tecnologia foi avançando e aí hoje
Você tá até escrito aqui na apostila de vocês, tá? Hoje a gente consegue produzir esses painéis solares com vida útil de até 25 anos, tá? Então, ou seja, você vai comprar essas placas solares e aí ela vai ter uma vida útil, ela vai durar 25 anos, é muito tempo, tá, gente? Então, vale muito a pena o investimento. Bom, e aqui por último, a gente tem o Sistema Interligado Nacional, que é o SIM, tá? O Brasil, como vocês sabem, a gente já deve ter mencionado isso anteriormente, é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, né? O Brasil tem o quinto maior território do planeta, tá? E aí, esses países que têm extensão territorial muito grande, como é que você faz para interligar todas as matrizes energéticas, né? Todas as gerações de energia elétrica, né? A gente precisa ter um sistema, ter um órgão que faça o controle disso, tá? Até porque, da mesma forma que está escrito aqui na apostila de vocês, o Brasil ele é muito grande, então a gente não pode correr o risco de ter uma determinada região do Brasil sendo autossuficiente na produção de energia e aí você tem uma outra região que não consegue gerar energia suficiente, tá? Então você vai ter uma parte do Brasil com energia elétrica funcionando plenamente e aí você pode ter uma outra região que não está conseguindo gerar energia suficiente, tá? Então, como é que você faz? Você tem um sistema interligado nacional que controla essa distribuição de energia elétrica para garantir que a energia elétrica chegue por igual em todo o território nacional, tá? É óbvio que se você olhar para o mapa, né, você vai ver que o sistema ele está mais interligado, né, na região sudeste, na região sul, na região nordeste. Né? Quando você vai em direção ao norte do país, você vê que o mapa fica mais espaçado, tá? Mas ainda assim, o sistema interligado ele garante a chegada de energia elétrica em basicamente todo o território nacional, tá? Então é isso, esse é o conteúdo do módulo 14 de vocês da apostila, né, que é o último módulo da apostila 2. Façam a leitura do módulo, façam os exercícios, qualquer dúvida, na próxima aula a gente vai corrigir os exercícios e aí qualquer dúvida em relação ao conteúdo ou aos exercícios, vocês podem tirar essas dúvidas comigo lá no nosso atendimento na plataforma, tá? Então é isso, boa semana para vocês e beijo!